É só olhar para ver. E essa gente está lá muito bem colocada, junto com o seu Richa, que tranca a pesquisa, que não deixa... Se a gente for seguir esse raciocínio, a gente também vai ver quem está a favor. Por exemplo, ele está junto com o Collor, não está? Sarney. Então vamos seguir o seu mesmo critério. Se a gente vai olhar quem está contra, vamos olhar quem Jair Barbalho. Você é a favor, por exemplo? Collor, viu? Você é a favor? É o mesmo critério. Tem que seguir o mesmo raciocínio que você está colocando para defender, então para a favor, uma revisão completa, uma reforma política. Não. Ele não conseguiu fazer por causa de Sarney, de Barbalho. Ué, mas estão juntos. Ele inclusive defendeu. Olha só, Paulo, você usou um argumento para a gente olhar quem era que estava contra ele. Então agora vamos olhar quem está a favor dele. E a gente tem que usar o mesmo critério. Se for por esse seu argumento... Dentro do meu professor, sendo que a escala é muito maior. O sentido é a prática. Vamos ver o resultado prático desse governo? Mas você já está justificando, Paulo, você está justificando o rouba mais faz. Rouba mais faz não, Paulo. Rouba mais faz não. Se for assim, vai ser aquele princípio do maluco. Rouba mais faz. Mentido paladar, rouba mais faz. Se for pelo resultado. Mentido paladar. Se não deu resolver, que era presidente do Congresso Nacional, se resolver parar o país, ele para. Então você considera, se for pelo resultado, rouba mais faz? Não é isso. Não, mas se for só por esse critério, Paulo Maluf, rouba mais faz. É isso, você está falando de resultado. A lei Maluf. Paulo, a questão é isso, a gente tem que ter coerência em todos os pontos. E aí tem que ver a extensão do argumento. Se serve para um lado, vai ter que ser aplicado no outro. Eu queria só colocar uma coisa, Paulo, que eu acho importante aqui. Nós temos um binômio que a gente chama admiração e discordância. É claro que nós vamos reconhecer que o Lula fez uma série de coisas, mas eu pergunto para você, qual o potencial do Brasil real? Daria para fazer muito mais, 5 vezes mais que ele fez? Aí você pode falar, o FHC, não interessa o FHC. Ele fez aquilo que ele podia, o Lula faz o que ele pode. E a minha pergunta é, o que a Dilma vai fazer? E eu tenho uma dúvida enorme na cabeça, porque eu não sei quem é ela. O Lula sempre vem e fala por ela, em nome da mulher, em nome de sei quem. Quem é a Dilma? O que você conhece dela? O que você poderia falar para nós? Nisso daí eu queria falar uma coisa. Tem 2 episódios que envolvendo a Dilma. Tem 2 episódios envolvendo a Dilma que não ficou claro. A ANAC... Paulo, fala aí, Paulo. Aí, vou fazer uma interrupção. Aí o presidente Lula tem que escolher um sucessor. Que continue esse trabalho, que veja, que dê ênfase ao pobre, redução de desigualdades sociais, alto investimento em ciência e tecnologia, investimento em infraestrutura, relações internacionais independentes, soberania do país em relação a tudo, até a violência. Mas nada de fazer uma república sindicalista na América Latina, né? Que é isso que o Fórum de São Paulo quer, o Lula falou isso lá. É uma ditadura. É isso que eles querem, isso é ditadura. Na minha terra o nome é ditadura. Eu já vi 6 ditaduras na minha vida. Já estou saturado. Respeito às instituições que esse governo fez o tempo inteiro. O Evolução vai fazer uma reforma política necessária e suficiente. Dentro desse espírito, quem que ele podia escolher para sucedê-lo? E foi ver e olhou. Mas não cabe a ele escolher, doutor Paulo. Ele não tem o papel de escolher, o papel de escolher é nosso. O que o senhor acha? Ele tem uma preferência, é o direito dele como eleitor, mas como presidente ele não tem o direito de escolher quem vai sucedê-lo, isso é da monarquia. O que o senhor acha Ele chama a boneca de ventríloco? Ele indicou a Dilma por falta de opção, porque a primeira opção dele era o José Disseu. O que o senhor acha de um presidente que sobe no palanque em pleno exercício e indica determinado candidato ao próximo pleito para poder ser votado? Isso não é uma afronta à democracia? Ô, doutor Paulo, agora falando da pessoa da Dilma, que nós estamos falando que nós não sabemos quem ela é, né? Mas tem 2 episódios que ficaram... O microfone está aqui, não sei se então está funcionando. 2 episódios envolvendo a Dilma que não ficou muito bem esclarecido. Um foi a questão da venda da Gol para da venda da Varig para a Gol, que parece que teve interferência dela, aquele negócio não ficou esclarecido. E a outra coisa foi aquele episódio com a secretária da Receita Federal, que teve aquela coisa do encontro que ela negou.
que não teve esse encontro, que não sei o que, ficou aquela coisa, disseram que não tinham como provar que tinha, não tinha, quer dizer, ficou a palavra de uma contra a outra, mas ficou um negócio assim que não ficou esclarecido. Então, assim, a impressão que, pelo menos estou falando para mim, né, que me passa, ela não parece ser uma pessoa confiável. É isso que é a minha impressão. Né, falando da pessoa em si, independente de todo o nesse sentido, você vê, até olhando o currículo dela, consta lá que ela fez doutorado. E você sabe que ela não fez e ela não admite que não fez. E quando foi questionada, ela falou: não, eu tive que parar porque eu assumi a Secretaria de Fazenda. Aí foram ver se foi 3 anos antes. Então, uma pessoa que tem dificuldade de ter um currículo limpo, de assumir aquilo que fez, até esse passado na condição de guerrilheira, ela não gosta de tocar nesse assunto, é difícil você confiar numa pessoa dessa. Agora, também não está admitindo que tinha uma relação grande com a Erenice. Não, mas agora então, é muito estranho essa... A maior piada dela é que ela foi guerrilheira e agora ela está dizendo que não assaltou o banco, que não matou ninguém, que não sei o quê. Agora, eu nunca vi isso. Eu acho que tem uma questão que eu acho séria, que é a questão da economia brasileira, que vem num crescendo, e entrou numa sinergia com o processo mundial nos últimos 5 anos, e catapultou o Brasil, do ponto de vista econômico, para os patamares mais acima. O que eu questiono é por que o governo Lula não tratou, do ponto de vista da economia brasileira, do jeito que ela tinha que ser, e começou a tirar proveito ideológico. Isso a gente vê explicitamente através do que está por trás do governo Lula, uma ideologia que, as piadas de internet, que tem uma fundamentação, é a questão parece que ele é um líder religioso. A pior política não é essa, viu, doutor Paulo? A coisa mais séria que eu acho, na questão internacional, que o Lula tentou fazer tudo isso, ele colocou o PT, que é o partido que ele fundou, dirigindo a nossa política internacional. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Vocês guardam aí, principalmente os jovens, vão estudar a história do Brasil. Isso nunca aconteceu. Desde a época do Rio Branco, essas coisas todas. Um partido dirigir a política internacional do Brasil. Isso não pode, isso está errado. Isso é ditadura, é início da ditadura. Se ele está assim, ainda não é uma ditadura, para onde nós vamos caminhar com isso? Para que lado? É uma ditadura ideológica. Isso é totalmente errado. É demagógico, é antidemocrático, é totalmente apolítico, totalmente errado. É uma das coisas mais erradas que tem nesse governo. Agora, Paulo, eu queria fazer um convite aqui hoje. Hoje nós temos aqui o verbete que chama Mega Explicitação Cosmoética, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos colocando hoje. O diretor administrativo do IFET, que é o Instituto Federal, está instalado em Foz, é nosso voluntário aqui, o João Heriberto. Ele realmente acaba colocando algumas coisas que está colocando para a gente, eu nos debates que eu já fiz com ele me colocou. Realmente o Brasil nunca teve tanto dinheiro para fazer determinados investimentos como está tendo hoje. Agora, nós estudamos aqui a consciência, dentro da conscienciologia. E eu acho que nós temos que nos preocupar muito com a responsabilidade consciencial do governante que está nos dirigindo. Porque da mesma maneira que a ditadura militar, ela resolveu um tanto de questões que tem gente que hoje ainda bate palma para a ditadura militar. Então, realmente existem determinados feitos. Só que, observando essa mega explicitação cosmoética, principalmente relacionada a Dilma Rousseff, convido aí para a gente fazer uma reflexão em 3 pontos específicos do verbete. Na página 31, você pode observar aí, que a gente tem uma taxologia, o professor Valdo coloca. A taxologia ali, o número 1 da taxologia, que seria o caso da autenticidade. Estou esperando o Paulo abrir. Autenticidade. Então, a glasnost da maior transparência cósmica nos autoposicionamentos. Que eu me questiono o seguinte: a Dilma possui glasnost nos autoposicionamentos dela? Ao que tudo indica que nós estamos vendo aí, não possui. Segundo ponto, barreirologia. Ação de derrubar divisórias. O que a gente viu nos 8 anos do governo Lula, apesar dos feitos que são positivos, foi criar barreiras. Foi criar condições para que a imprensa não se manifestasse. Principalmente aí com essas últimas considerações que estão havendo. E o item já na página 32 que eu queria chamar a atenção, que é o item número 10, condição da vida, que nós, além da política, nós estamos numa condição de vida consciencial. Nós temos uma programação de vida, independentemente da política que é vivida nos países. Então a vida, a cobaiagem da exemplificação. Somos nós cobaias e exemplificadores das nossas ideias.
pelos seus posicionamentos, não tenho dúvida, sou um fã seu da sua política dentro do município, acho que você é um exemplo, Paulo,